E aí, costureira criativa, tudo bem? Eu sou Isa Remos e seja bem-vinda ao meu canal. No vídeo de hoje eu vou te mostrar como cortar o seu tecido da maneira correta para evitar o desperdício. Todos os tecidos que eu estou utilizando aqui nesse vídeo são lá dos meus parceiros da Avimor Tecidos. Para comprar tecidos com desconto, entra lá no site deles que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo e utiliza o meu cupom que é Avimor Isa Remos. E antes de eu começar essa aula, eu já te convido a curtir, comentar e compartilhar esse vídeo. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva e ative o sininho para receber todas as notificações de vídeos novos que eu postar aqui. E agora vem comigo, já pega papel e caneta e anota essas dicas maravilhosas que eu vou te dar. Bom, então antes de você começar, você vai molhar o seu tecido para fazer o pré-encolhimento e também a sangria dele, que é tirar todo o excesso de pigmento para que ele não manche outras peças, tá? Eu já tenho um vídeo sobre isso aqui no canal, bem completinho, e eu vou deixar aqui no card também, aqui na descrição, para você acessar e aprender a molhar os seus tecidos. Depois que você molhou, secou o seu tecido à sombra, você vai trazer ele para o seu ateliê e vai passar ele bem passadinho, tá? Eu tô aqui com um tecido lá da Avimor de meio metro pela largura dele, que é 1,5 m, tá? Olha só. Agora eu vou dobrar esse tecido aqui pela ourela, colocando ourela com ourela. Isso quer dizer que eu vou dobrar ele na largura, no sentido da largura dele, tá? Pronto, olha, coloquei ourela com ourela, certo? A ourela é essa parte mais rústica do seu tecido, que inclusive vai ter esses desfiadinhos aqui, muitas vezes uma bordinha branca, ou até pode ser que ele seja estampado também, mas ele é um pouquinho mais grosso e é o acabamento do tecido para ele não desfiar nessa parte, tá? A ourela sempre vai estar nas duas pontas da largura do seu tecido. Bom, coloquei ourela com ourela e também alinhei aqui em cima e aqui na lateral. Porém, muitas vezes quando você alinha aqui na lateral, o tecido parece meio torcido aqui embaixo. Eu vou mostrar pra você. Pronto, olha só. Coloquei ourela com ourela aqui em cima e também alinhei a lateral. E veja como ali embaixo, na dobra, ele tá parecendo meio torcido. Você tá vendo? Um vinco, como se fosse um vinco, uma torção. Então, se eu deslizar a ourela aqui para um dos lados, ele torce mais, ó, tá? E se eu deslizar as ourelas para outro lado, ele some a torção, certo? Então é assim que nós queremos, que essa torção suma, para que a parte de baixo, que está na dobra, fique lisinha. Certo, agora o que aconteceu foi que essa parte aqui da lateral acabou sobrando um pouco de tecido e desencontrou a lateral das ourelas, tá? Aqui na parte de cima das ourelas não desalinhou. A única parte que desalinhou foi aqui. E é essa parte aqui, essa diferença que nós precisamos cortar para deixar o tecido alinhado sem estar enviesado. Porque o que acontece? Geralmente na loja os vendedores rasgam o tecido, eles fazem um pique e rasgam o tecido para tirar a quantidade que o cliente pede. Isso é normal, é feito em quase todas as lojas, tá? E esse rasgo acaba deixando essa sobrinha de tecido aqui que está enviesada em relação à outra parte. E essa diferencinha aqui nós precisamos retirar para ter um melhor aproveitamento de todo o nosso tecido e não cortar nenhuma parte enviesada, cortar sempre ele retinho. E olha a diferença, aqui dá mais ou menos 1,5 dedo de diferença, e quanto mais você vai se aproximando do meio, essa diferença vai sumindo. Então é por isso que eu digo que essa parte aqui, ela está enviesada, tá? E o outro lado também ficou com essa diferença, só que pro lado de trás, olha só. Agora eu vou colocar o tecido dessa forma aqui na mesa, lá na minha base de corte, para ensinar você como que você vai cortar essa lateral aqui, tá? Coloquei aqui na mesa, exatamente do jeito que eu tava segurando lá na minha mão, tá? Então ficou essa diferencinha aqui desse lado, aqui do outro lado também, né? Só que pro lado de trás aqui. Bom, depois que eu colocar aqui na tábua, eu vou trazer a parte dobrada de encontro aqui com a ourela, tá?
E vou alinhar bem direitinho, ó. Aqui em cima tem que estar bem alinhado. E agora nós temos alinhado aqui em cima, tá? E aqui embaixo está dobrado e não está torcido, tá? É importante que essa parte também não fique torcida, igual aquela hora que a gente colocou as ourelas juntas e deslizou uma para cada lado para ver se ficava torcido ou não. Se você tiver uma régua grande, aqui você já poderia até cortar, mas eu vou usar essa régua aqui, então eu vou dobrar mais uma vez, tá? Se nessa parte você quiser passar com o ferro para vincar bem essa parte aqui, juntar bem, aqui embaixo também, você também pode. Eu vou apenas juntar essa outra dobra com a parte de cima, que tem dobra e ourela, tá? Pronto, alinhei aqui em cima. Aqui embaixo não pode ter dobra por baixo, tá? Então verifica se tem alguma dobra e desfaz a dobra lá de dentro das dobras do tecido. Pronto, agora nós temos nosso tecido todo alinhado aqui pela parte de cima e a dobra por si só ela já é reta e alinhada, né? Também não temos nenhuma dobra aqui por dentro, então nosso tecido tá alinhado pra gente poder cortar a lateral aqui que tem diferença. Eu vou trazer essa parte aqui da direita pro centro da base de corte para vocês verem bem direitinho. Então olha como é que ficou, tá? Temos aqui vários tamanhos de borda. Então, a nossa primeira borda tá aqui, a segunda borda tá aqui, a terceira e a quarta estão aqui e assim por diante. Olha como tem vários tamanhos de borda aqui. Então, essa diferença, para deixar o tecido retinho, nós precisamos tirar. E como que eu tiro essa sobra, tá? O que eu vou fazer aqui? Vou vir com a minha régua de patchwork e vou alinhar as linhas da régua aqui em cima ou aqui embaixo, tá? Eu prefiro sempre aqui por baixo, porque a parte mais reta é essa dobra aqui. Então eu vou colocar a linha, por exemplo, do 20 aqui, ó. Pronto, alinhei aqui a linha da régua do 20 e vou olhar se eu vou conseguir cortar todos os tecidos menorezinhos, né? Aqui as partes menores, as bordas menores, elas estão para fora do meu corte, porque senão eu vou ter que cortar de novo. Se eu vi que tem muito tecido, ó, aqui, ó, a menor parte que eu vejo é essa aqui, é a última lá de trás. Eu tô vendo que tem um dedo. Eu posso até escorregar minha régua um pouco mais para direita e agora olho de novo. Pronto, aqui já deu. Então agora eu vou firmar minha mão em cima da régua, vou abrir a lâmina e vou cortar, ó. E antes de tirar a sua régua do lugar, você vai puxar para ver se saiu, porque se não saiu, aí você tem a oportunidade de passar o seu cortador circular novamente. E olha só como que ficou essa diferença aqui, olha. Olha essa faixa de tecido que a gente tirou, que ela foi engrossando. Toda essa parte aqui, ela é enviesada, tá? Você vai ter dificuldade de costurar essa parte se você utilizar ela na sua costura. Pronto, aqui já está alinhado. E olha que legal que fica o tecido bem alinhadinho. E aqui eu gosto até de colocar um alfinete, tá? Para não sair o alinhamento. Olha ali, coloquei o alfinete e essa parte que ficou alinhadinha. Você vai fazer a mesma coisa com o outro lado. Só que como eu sou destra, eu preciso trazer aqui pro meu lado direito para cortar. Pronto, olha só essa parte. Então nós vamos verificar aqui. Aqui tem esse tamanho, aqui tem outro tamanho e assim por diante, né? Como já estava do outro lado, olha só. E aqui então nós vamos fazer a mesma coisa, tá? E vamos alinhar. Vou colocar aqui a linha dos 5. Vou verificar a menor parte, ó, tá fininho aqui, ó. Dá pra cortar aqui. E as outras partes, se tá pra fora do nosso corte, ó. Parte aqui. E aí sim, faz aquilo que eu falei. Espalma a mão na sua régua e vem aqui, ó, segura com força aí. Passa. O meu cortador, ele é novo, com a lâmina nova e mesmo assim, ó, engripou um pouquinho ali. Então eu venho de novo e passo de novo. Pode acontecer com você também. Nunca tira a régua do lugar antes de terminar esse corte e verificar se realmente cortou.
Olha só. Do começo da faixa ao final ela vai engrossando, tá? Eu gosto de utilizar essas faixas aqui para fazer laços em sacolas de presente, para fazer adesivinhos com a entretela da Tech Label. E os adesivinhos ficam assim. Eu tenho um vídeo no meu Instagram mostrando como que eu faço esses adesivinhos para colocar nas minhas embalagens, tá? Ele fica o tecido adesivo. E olha só como que eu utilizo nas minhas embalagens. Tá aqui, ó, grudando a pontinha da sacola, tá? Então essa parte aqui não será desperdiçada. E se você quiser guardar assim, você pode. Eu dobro como se fosse uma sanfoninha, tá? Olha só, eu dobro assim, depois dobro novamente e por último essa parte aqui. E agora o tecidinho está alinhado para cortar, para guardar, para fazer o que você quiser, tá? E qual é a importância disso, né, de você cortar essa parte que tá enviesada? Vou mostrar aqui um tecido que eu cortei de propósito, sem tirar as laterais. Eu alinhei o risco na estampa, tá? E olha o que aconteceu. Vou alinhar essa parte aqui na base de corte. Olha o que aconteceu, abaulou o corte. Por quê? Porque eu não retirei a parte que estava rasgada e cortada enviesada. Então isso fez com que tivesse uma elasticidade no tecido e deformasse essa lateral aqui. Olha só como é que ficou. Tá dando pra ver? Então, essa parte de cima aqui, bem nessa ponta, e as outras vão caindo pro lado. E você pode ver que tem a mesma quantidade de triângulo. Tem bem a base do triângulo aqui. Então, o corte da estampa está alinhado, mas o tecido não. O tecido tá abaulado. A mesma coisa aconteceu com essa parte de baixo aqui, ó. O que aconteceu? Ó, vou mostrar aqui. Vou colocar bem no quadradinho essa ponta. E o restante abaulou pra cima, tá? Então tem que tomar muito cuidado com isso. Tem que cortar as laterais para que você não tenha um tecido assim, tá? Torcido. E eu cortei mais um pedacinho dele aqui, ó. E a mesma coisa aconteceu. Olha, o tamanho dos triângulos aqui está igual. Porém, você pode ver que o corte está torcido, ó. Não vou esticar muito, porque senão ele realmente abaula mais ainda se eu esticar, né? Mas, ó, deixa eu ajeitar ele aqui na base de corte sem puxar. Ó, não tô puxando e mesmo assim ele cai, ó. Então, por isso, para você não ter um tecido deformado, é que você precisa cortar as laterais dele. E agora ele está pronto para uso, não tem nada torcido, está tudo ok. Quando você vai cortar então os seus moldes, né, você vai abrir o seu tecido. Vou tirar aqui os alfinetes, que já está alinhadinho. E aí você vai colocar os moldes no seu tecido. Em primeiro lugar, eu gosto muito de desenhar o molde antes de cortar ele, mesmo que seja um molde quadrado ou retangular. Eu gosto muito de desenhar. Por que eu gosto de fazer isso? Porque aqui você pode ver que esse tecido aqui, ele é geométrico. Então, se eu cortar sem desenhar, ou ainda desenhar no verso, pode ser que eu deixe a estampa torta. E aí acabe cortando ele, vamos dizer, assim, ó, tá? E aí vai parecer que tá torto o seu tecido, muito embora o seu corte pareça reto. E aí a estampa vai ficar desalinhada. Então é sempre bom você desenhar, seja aquele molde que você imprime em PDF, ou então um tamanho que seja, um quadrado, um retângulo, para que isso não aconteça, para que a sua estampa não fique torta. A mesma coisa acontece com esse tecido aqui, ó. Por mais que ele seja um florido, você pode ver que tem faixas atrás. Então essas faixas dão uma direção pra gente. Você pode querer que essas faixas fiquem na horizontal, como você pode também querer que essas faixas fiquem na vertical, porque as flores podem ficar em qualquer sentido. De qualquer forma, quando você for cortar, você vai precisar alinhar em uma dessas faixas que tem aqui, dessas faixinhas azuis que tem no fundo, tá? Para que o seu tecido fique visualmente reto. Então é por isso que eu gosto de desenhar os moldes pela parte externa do tecido, né? Pela frente dele e não pelo avesso. Porque muitas vezes eu consigo ter uma melhor visibilidade da estampa desenhando pela frente. E aí que é muito importante você utilizar
a caneta que apaga com ferro ou o giz que apaga com ferro para você poder desenhar aqui e depois apagar. Outra questão importante, antes de você cortar os seus moldes, é você sempre tirar a parte maior primeiro. Por exemplo, supondo que você precisa tirar um viés daqui, um debrum ou então uma alça, você vai precisar geralmente dessa parte toda do tecido aqui, né? Porque ele tem 1,5 m. Então você vai primeiro tirar essa parte que é a maior, ou então um pedaço maior de uma bolsa, de alguma coisa que você for fazer, para depois você encaixar os moldes menores no que sobrou do tecido, porque corre o risco de você querer tirar primeiro daqui, por exemplo, você vai vir aqui, né, na ponta do seu tecido e vai desenhar todos os moldes pequenos, cortar, e quando você viu, você já não tem mais 1,5 m da largura do seu tecido para você fazer a sua alça. Então, primeiro, pense, planeje o seu corte antes de sair cortando. Pense, o que eu preciso para fazer essa peça? Eu preciso de uma alça. Corta a alça primeiro e depois, no restante que sobrou, você desenha os seus moldes. Muitas vezes as partes restantes dessa peça que você for fazer, elas são menores e vão caber em qualquer cantinho aqui, tá? Outra dica de aproveitamento de tecido é que você nunca vai cortar ele dobrado dessa forma aqui, tá? Tirar, por exemplo, aqui das duas pontas, né? Digamos que você vai fazer um sapatinho, você precisa de o pé direito e do pé esquerdo. Então, você vai desenhar uma vez e cortar 2 vezes, tá? Você não vai cortar dessa forma aqui, colocando as duas pontas, porque você vai estar estragando uma parte aqui da orelha e daí depois lá na outra parte. Então, aqui, ó, vai ficar desencontrado, tá? Você vai sempre cortar a partir de uma das pontas. Se precisar dobrar, então você desenha aqui e aí você dobra assim, tá? E olha só como é que vai ficar. Você vai cortar apenas uma das partes aqui, uma das pontas, e deixar o restante do tecido íntegro para você ir utilizando à medida que você precisa. Então, toda vez que tiver uma dobra ou uma peça que você precisa cortar 2 vezes, então você vai dobrar dessa forma. Ou você vai dobrar assim, ou dependendo da estampa, você também pode dobrar assim, tá? Tem algumas estampas que você precisa que seja em pé, né? Então, você vai dobrar dessa forma aqui, no sentido aqui, ó, do comprimento. De qualquer forma, você tem sempre a opção de desenhar 2 vezes o seu molde, tá? Se você ficar na dúvida como que vai ficar a sua estampa, se vai ficar virada para frente, para as costas, de ponta cabeça, você sempre tem a opção de desenhar 2 vezes. E isso você pode fazer colocando sempre os moldes bem pertinho um do outro, tá? Olha aqui, coloca aqui, aqui e aqui, bem pertinho, para que renda mais. Porque já pensou se eu fizer assim? Olha como vai sobrar de tecido aqui. Então sempre coloca os moldes bem pertinhos um do outro. Porém, nessa vontade de colocar bem pertinho, muitas vezes a gente coloca o molde assim, olha, enviesadinho, e quer colocar assim, vou colocar bem pertinho e vou colocar enviesado. Toma cuidado com isso, porque se você cortar o tecido aqui enviesado, ó, nessa direção, ele vai ficar elástico, então ele tem uma certa elasticidade nessa direção. Então, os moldes eu sempre aconselho de você colocar eles na direção do fio. E qual é a direção do fio? É na horizontal da orelha ou na vertical da orelha, tá? Essa é a direção dos fios do seu tecido. Na diagonal, como eu falei, ele é elástico. E assim não é, ó. Tá? Então, olha só como que você poderia fazer uma montagem aqui. Você iria desenhar aqui, né? Virar para desenhar pro lado de cá. E aqui caberia, por exemplo, a parte de cima do sapatinho, tá? Então, essa parte aqui não seria jogada fora. Ou você poderia colocar também a sola do sapatinho, né? Se você for fazer o conjunto. E isso é aproveitamento de tecido. Você não colocou nenhum deles na diagonal do fio. Aqui você colocou a sola do sapatinho na direção do fio, né? E ficou bem aproximado. Você poderia colocar aqui a parte de cima do sapatinho e logo aqui embaixo a parte de trás, certo? Então lembre-se sempre de pensar antes de cortar, planejar o seu corte
né, fazer um planejamento de corte no tecido e isso vai gerar um aproveitamento bem maior para você. Como vocês viram, a base de corte e o cortador circular, eles agilizam bastante o meu corte, principalmente quando é dessas laterais e também de moldes quadrados e retângulos, né? Então, na minha opinião, se você quer ter um ateliê profissional, vale muito a pena você investir na base de corte, cortador circular, né? Que é esse daqui, e a régua de patchwork, que é essa daqui. Tem vários modelos de régua. Essa daqui é de 25 por 25, mas tem de 15 por 60, 15 por 30, tem pequenininha, quadradinha, então tem vários modelos. Eu super indico investir nessas ferramentas porque agiliza muito o seu corte, né, e o seu trabalho aí no seu ateliê, além de te trazer um corte muito mais preciso do que muitas vezes com a tesoura. Porém, se você não tiver essas ferramentas e for utilizar a tesoura, eu aconselho que você compre esse tipo de tesoura. E como assim, Isa, esse tipo de tesoura? Vou explicar. Essa tesoura aqui, veja que ela tem essa parte aqui mais reta e essa parte aqui para colocar 4 dedos. E não é do mesmo tamanho que aqui que você não consegue colocar muitos dedos, tá? Então essa parte aqui é maior, essa é menor, para você poder ter um melhor controle da sua tesoura. E ela é uma tesoura que não fica retinha quando você coloca ela em pé, olha só. Quando você coloca ela com essa base aqui, ela fica torta. Porém, isso é uma coisa boa, porque se você colocar ela dessa forma, ela vai ficar retinha, olha, para você cortar o seu tecido, ó. Ela vai ter uma maior estabilidade, porque essa parte dela aqui é reta, é um pouco mais reta do que as outras tesouras, né? Pra colocar embaixo aqui em contato com a base de corte para cortar. E é assim que eu indico que você corte, olha. Tá? Em contato sempre com a base, para você ter um controle melhor da sua tesoura. Essa tesoura é a mesma coisa, olha como ela fica reta em relação à base de corte nessa parte aqui, tá? E olha só, então ela vai ter uma angulação menor aqui enquanto a gente for cortando, ó. Certo? Então é isso. Outra questão para você manter o seu corte reto, preciso, confiante, é você ter a firmeza na mão. E além disso, é você cortar sem utilizar a ponta da sua tesoura. Você vai utilizar até aqui mais ou menos, ó. Vai deixar e vai abrir de novo e vai cortar, ó. Vou cortar aqui, ó, nessa linha. Vou colocar aqui a tesoura, cortar. Não cheguei lá no fundo. Vou cortar de novo. Não cheguei lá na ponta. Vou cortar de novo. E assim eu vou, tá? Não fecha então totalmente sua tesoura. Ó, agora no final que eu fechei totalmente e cortei aqui. O meu corte fica muito mais reto dessa forma. E também você preserva a pontinha da sua tesoura, que a gente muitas vezes utiliza para fazer os piques, né? Os piques nas partes curvas da nossa peça. Então você vai preservar a ponta dela e vai utilizar só aqui o fio da tesoura dessa parte aqui para cá. Além disso, esse tipo de corte evita com que fique aquele corte picotado. Olha só, faz assim, ó, e daí você vai ter que vir para cá. E daí você vai ter que vir para cá de novo. E olha como é que ficou. Ficou um corte picotado, ó. Soltou aqui, ficou uma escadinha. Aqui soltou de novo, ó. Ficou uma escadinha. Então, evita esse tipo de corte. Corte com escadinhas, né? Ó. Tá? Aqui ficaram muitas escadinhas porque eu pressionei a pontinha da tesoura. Dessa forma, fazendo esse tipo de corte, você vai ter muito mais precisão, confiança, deixar o seu molde reto, deixar suas peças mais retas, então ter um aproveitamento melhor do seu tecido sem ter desperdício. Prontinho, terminamos o vídeo de hoje.
O vídeo de hoje foi de dica. Espero que você tenha gostado dessa dica, que ela é muito importante para render mais os seus tecidos aí no seu ateliê. E aí, tem alguém que você acha que precisa saber dessa dica? Então compartilha! Já aproveita para curtir e comentar aqui embaixo para eu saber o que você achou desse vídeo. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva e ativa o sininho para receber todas as notificações de vídeos novos. Muito obrigada por ter me assistido até aqui. Um beijo e até a próxima aula!